Esta é a história da batalha de duas superpotências pela supremacia no mundo antigo. Inventos da Antiguidade. Nossa concepção dos egípcios é a de uma sociedade civilizada. Um povo culto e devotado aos deuses que atingiu grandes níveis de sofisticação. Mas descobertas recentes revelam que os egípcios também eram um povo guerreiro, que desenvolveu técnicas avançadas de produção bélica, incluindo armaduras de metal flexível, machados e espadas. Algumas destas técnicas nunca haviam sido utilizadas na história. E as batalhas eram travadas em grande escala. O maior destes combates teria sido a Batalha de Kadesh, travada pelos egípcios, comandados por Ramsés II, e pelos hititas, liderados pelo rei Muatalis. Este foi o primeiro grande conflito da história da humanidade do qual temos um registro detalhado. Mesmo para os padrões atuais, foi uma batalha grandiosa com milhares de aurigas. Não é totalmente impossível estimarmos um total de 6.000 bigas no campo de batalha. Tanto hititas como egípcios teriam usado novas armas avançadas no campo de batalha. É possível comparar a situação entre os egípcios e os hititas com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, na segunda metade do século XX. A Batalha de Kadesh será eternamente lembrada como um momento marcante no reinado do grande faraó egípcio Ramsés II. Ele subiu ao poder muito jovem, quando novas forças começavam a ameaçar as fronteiras egípcias. Era preciso lutar com todas as forças. Graças à sua habilidade como comandante, Ramsés defendeu as terras do Antigo Egito, permitindo que seu povo prosperasse. Era crucial garantir a segurança das fronteiras egípcias. O Egito era um belo reino. O grande rio Nilo nutria as terras locais, tornando-as ricas e férteis. Durante milhares de anos, os egípcios usufruíram dos benefícios da região. Mas havia um problema. A posição exposta do Egito a leste do Mediterrâneo tornava o reino suscetível aos ataques de invasores vindos de terras vizinhas. Se eu tivesse de escolher um lugar para viver na antiguidade, escolheria o Egito, devido à fertilidade de suas terras. Na Bíblia vemos histórias de pessoas viajando para o Egito para fugir da fome. Em 1200 a.C., um povo vizinho aos egípcios começou a se tornar uma ameaça. Era a poderosa civilização hitita. Ambas eram grandes potências. Em seu apogeu, os hititas controlavam grande parte da atual Turquia, expandindo-se do rio Eufrates a leste, até a fronteira com o Egito ao sul, nas terras da atual Síria. O mais antigo registro da existência dos hititas data de 1900 a.C., e eles foram uma potência por mais de 700 anos. Mas este magnífico império foi quase apagado da história, e durante milhares de anos, pouco se soube desta civilização, até uma série de incríveis descobertas feitas em Hattusha, na Turquia, em 1905. Resquícios de armas e artefatos antigos podem ser encontrados nesse sítio arqueológico até hoje. Arqueólogos têm utilizado estes dados para recriar os imponentes muros da cidade e nos dar uma ideia de seu impressionante tamanho e poder. Este antigo império conseguiu documentar seu grande poder através da construção e preservação destas imensas muralhas. Podemos comparar algumas características destas muralhas a prédios governamentais atuais, como a Casa Branca em Washington, e outros edifícios administrativos ao redor do mundo, que também foram construídos para representar e documentar o poder de uma determinada sociedade. Hoje reconhecemos a importância da antiga cidade de Hattusha e o poderio militar da civilização hitita. Era preciso ter um exército grande, poderoso, bem treinado e organizado. Esta era uma das principais características desta sociedade. Algumas intrigantes descobertas nos revelam o nível de habilidade artesanal dos hititas na produção de armas.
Estas descobertas incluem flechas e pontas de lança de bronze, facas e um machado de 3.000 anos extremamente bem preservado. Uma descoberta importante foi este magnífico entalhe em pedra encontrado em uma parede 16 quilômetros ao norte de Hattusha, que mostra as espadas curvadas utilizadas pelos hititas. Todos os soldados são mostrados da mesma maneira, carregando uma espada em forma de foice. Acreditamos que esta tenha sido uma arma importante para os hititas. Esta peça incomum era característica dos hititas, que desenvolveram armas letais em forma de foice. Elas eram totalmente diferentes das armas egípcias. Os egípcios cometeram um grande erro ao permitir que seu sistema militar se tornasse obsoleto e que seu equipamento bélico também se tornasse obsoleto. Esta é uma receita para o desastre em qualquer período da história. O exército egípcio da época consistia em uma infantaria formada por arqueiros e lanceiros. Durante milhares de anos, os egípcios não tiveram necessidade de desenvolver suas armas, pois eram mais avançados que os seus inimigos. Mas tudo isso mudou quando eles entraram em conflito com os hititas. As armas egípcias foram testadas ao limite. Armas como a clava. Em Oxford, Inglaterra, está uma das mais antigas clavas já encontradas. Esta impressionante arma é conhecida como a clava do rei escorpião. Esta peça, magnificamente esculpida há 3.000 anos, era usada em cerimônias sagradas, mas outras versões mais simples eram usadas no campo de batalha. A tecnologia usada para fazer o furo no meio da clava é fenomenal. Eles esquentavam a pedra e despejavam algumas gotas de água, o suficiente para causar uma pequena rachadura, que era martelada várias e várias vezes até formar um buraco no meio da pedra. A clava podia destruir objetos bem resistentes de forma muito eficaz. O único golpe na cabeça faria muito estrago. Era uma arma fantástica se utilizada em um crânio desprotegido. Utilizando tecnologia moderna, podemos ver quanto dano uma clava de pedra pesada poderia infligir aos ossos de um crânio. Usando uma câmera que dispara 2.500 quadros por segundo, podemos ver a quantidade de destruição causada por esta arma. Por milhares de anos, esta foi a arma mais utilizada pelos egípcios para repelir os exércitos inimigos. Mas quando invasores chegaram ao Egito usando capacetes, a clava se tornou obsoleta. Capacetes construídos com um composto de metais protegiam os inimigos dos golpes de clava. Após ver os estragos da clava em um crânio animal, veremos quanto dano ela pode causar em um capacete de metal. Vamos dar uma olhada. Acertou bem em cima dos rebites. Veja só. Cabe direitinho. Mas ele não penetrou muito. A vítima teria uma dor de cabeça, mas sobreviveria ao golpe. No século 13 a.C., o exército egípcio havia sido superado pelas bem protegidas forças inimigas. Os egípcios estavam atrasados na corrida armamentista da antiguidade. Geograficamente, o Egito era muito bem protegido. Com um deserto por todos os lados e o mar Mediterrâneo ao norte, não havia nenhuma necessidade de desenvolver nenhum tipo de tecnologia militar mais sofisticado. Mas com o passar do tempo, ao entrar em conflito com o povo Kerma do norte da África e com povos da Síria e da Palestina a nordeste, os egípcios foram forçados a desenvolver novas tecnologias militares. Precisavam alcançar os outros povos que eram seus rivais e que começavam a avançar pelo nordeste da África, pela Síria e também pela Palestina. Mas um governante egípcio percebeu a importância de desenvolver armas mais sofisticadas para que seu reino pudesse sobreviver e prosperar.
Ramsés II percebeu que para se manter uma figura dominante na antiguidade, era absolutamente crucial se manter sempre atualizado. Seu exército precisava estar à altura do poderoso exército hitita. Era preciso produzir novas armas sofisticadas que causassem grande destruição. Armas como o machado.